Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, uma parceria entre o Movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e dos tribunais de contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Os legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, eu quero lembrar vocês sempre que os nossos programas são gravados, vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. Além disso, também estamos em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Roberto Lamari, com Pois férias é. renovadas. A rigor eu Tá vendo? estou de férias ainda, Que você sabe que sensacional, eu que estou de férias, sensacional. O mas que que estou você está aqui. fazendo aqui, Mas meu você vê, eu filho? estou um pouco mais à vontade hoje, né? E tá bronzeadão, né? Pois é, deu graças. Fui lá para Natal, lá em São Miguel do Gostoso, muito gostoso, né? Animal, animal. Animal. Mas hoje Mas antes de nós você dizer temos hoje, deixa eu só dizer uma o coisa. quê? Quê? Na primeira temporada, a gente fez tanto programa no Rio Grande do Norte que você só tinha dois destinos para ir nas férias, né? Ou Minas Gerais ou Pois Rio Grande do é. Norte, né? Pois é, eles falaram para mim, volte aqui, volte aqui. Eu falei, vou voltar porque eu não conhecia São Miguel do Gostoso. É delicioso. Hoje nós vamos para o interior de São Paulo, né? Chique. Chique. Porto Feliz, lugar de pessoas felizes. Olha lá, não? Bonito, bonito. O nome, Bonito. dizem que o nome foi dado justamente por isso, Achei que né? você ia Pois dizer que era é, um lugar de barcos felizes, afinal de contas é um porto. o É, Porto é Também, péssimo. também. igual o A Pão de cidade das Açúcar, monções. é igual o Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Que Mas merchan, hoje, hein, Lamari? estou Que recebendo entrega, aqui. hein, bicho? Nós vamos falar hoje aqui com a Cíntia Papilli, ela é coordenadora da Escola de Porto Feliz, Escola do Legislativo lá de Porto Feliz. Aliás, chama Porto Felicense, né? Se não me engano, né? Porto Felicense. E Porto Felicense. é muito legal. E também, né, nós vamos, que está aqui conosco, o diretor da escola, que é o Luiz Guilherme Ferreira de Araújo. Tudo bem, Luiz Guilherme? Tudo bem? Tudo. Cíntia, Olá, tudo jóia? prazer. Tudo Tudo bem bem? com vocês aí, né? Vamos lá. Vamos lá, Humberto. É com você a bola. Eu juro que quando você falou que quem nasce em Porto Feliz é Porto Felicense, eu achei que você fosse falar quem nasce em Porto Feliz é feliz, né? Nasceu em Porto Também, Feliz é feliz, mas também. é bom, é bom. Pessoal, acho que a primeira pergunta é uma pergunta que a gente tem feito ao longo aí dos vários programas que já realizamos, mas é que contem um pouco. Primeiro, localizem o nosso ouvinte em relação a onde estamos, né? Onde é Porto Feliz, né? Interior de São Paulo, mas aonde, assim, um pouquinho da característica da cidade, né? E a gente começa a tocar a bola aqui com base na cidade de Porto Feliz. Porto Feliz está localizada na região de Sorocaba, né? Está bem próxima também à capital, uns 110, 120 quilômetros da capital, né, paulista. A cidade, como diz o nome, vem realmente dessa. É Porto, porque era a cidade das monções, né? A Terra das Monções, é conhecida como a Terra das Monções. Então, diz que aqui que nasceu o desenvolvimento, a interiorização do país. Aqui que saíam as expedições monçoeiras, né, que exploravam todo o interior do país, que iam até Mato Grosso, iam até, eu acho que é Cuiabá, se não me engano. Ó, nós dois não somos porto-felicenses, tá? Estamos aqui há um ano e meio, Sim, exatamente. Mas, né, temos algumas já informações sobre a cidade, buscamos, já temos muito carinho pela cidade. E essas expedições foram responsáveis realmente por todo o desenvolvimento da região, que legal. principalmente, mas por ampliar assim, as fronteiras, né, do país, inclusive. Então, Porto Feliz teve um papel aí muito importante na história de todo o país. Legal.
Eu queria agora que vocês, já que falaram, não somos de Porto Feliz, né? Viemos de fora. Queria que vocês falassem um pouco de vocês, né? Como é que, por que estão aí na Câmara, como chegaram na Câmara e qual é a trajetória de vocês. Pode- Eu me chamo Luiz Araújo, sou natural ali de São Luís do Maranhão, Ó, Maranhão Ó, localizado ali no nosso Nordeste, grande Nordeste. Gosto muito, terra abençoada. E acabei vindo aqui para o estado de São Paulo para estudar. Me formei ali na Universidade Adventista de São Paulo, a universidade a qual me abraçou, me deu os meios necessários para eu estar concluindo a minha graduação. Né? Por isso, houve essa mudança de São Luís para o estado de São Paulo. Estou aqui do ano de 2015 e ano passado nós A gente fomos entrou. aprovados no concurso concurso. aqui da cidade de Porto São dois Feliz. funcionários efetivos, né? Exatamente. Sua E formação é eu, direito, a dele é direito e agora é, isso, legal. a formação do Luiz é em direito. Eu já sou uma interiorana paulista mesmo, Aí, só que a minha cidade se chama Torrinha. Torrinha. Ali pertinho de Brotas, né? A gente já Aham. usa essa referência. E eu já morei em outras cidades do interior, eu saí também da minha cidade para estudar, morei em Bauru, depois mudei para Lins. Aí depois de Lins eu trabalhei, né, na iniciativa privada, me formei em Bauru em jornalismo. Depois disso, trabalhei ali também nessa cidade, depois trabalhei em Lins, na iniciativa privada. E aí, assim como o Luiz, vim para Porto Feliz pelo concurso, né, aqui na Câmara. E caíram na escola, então. porque o É, concurso exato. não foi para a escola, né? Era Exatamente. essa a minha não, pergunta agora. Ah, Pô, roubei. Você faça não outra. foi, não, você não Não rouba, você foi. só não foi pega exatamente. emprestado. A gente continua com, assim, as funções aqui. Eu sou assessora de imprensa e comunicação na Câmara, né? Meu cargo efetivo é esse. E o do E eu sou agente legislativo. Uhum. Só que aí, o que aconteceu, né? Quando a gente chegou aqui, era eles finalzinho de abril, eu comecei de maio, que eu estava mais distante, então para tomar posse, né? Eu demorei um pouquinho mais. Aí depois, passado alguns meses aí, a gente tomou conhecimento que existia já uma lei que criou a escola. Escola. E essa lei é de 2022, né, Isso, Luiz? do ano de 2022, quando estava, eu lembro assim, tu estava alimentando um sistema SAPL ali, aí eu vi, Aham. antes eu já sabia da escola, mas não tinha dimensão do que era, sabe? Aí eu alimentando o sistema, achei a resolução É 346 346, de aí eu falei 2022. assim, cria no âmbito da escola, do Uhum. legislativo, fiquei assim, aí eu abri, fui olhar, fui nossa, que coisa legal. Foi aí que despertou, foi o gatilho inicial para poder buscar, saber o que que era, como funcionava. Então foi eu digo que foi o pontapé inicial para que eu pudesse ir. Muito bom. Que E legal. foi engraçado porque eu soube também da escola mais ou menos na mesma época que ele, porque eu estava fazendo uma apresentação aqui sobre comunicação pública e tal, né? Para o pessoal falar, e tem muito ponto de convergência, né? Os conceitos da comunicação pública com, né, os princípios da educação legislativa. E aí falaram que existia escola e tal. Ainda não sabia muito bem também que era, tinha uma noção, mas não a dimensão, assim como o Luiz. E aí nós dois, né, fomos buscando. A gente ficou muito interessado, assim. Nossa, isso é um projeto realmente muito interessante. Acho que muito alinhado com os nossos propósitos das nossas áreas de atuação. Sim. E com essa ideia de trazer algo maior para o serviço público, né? Somos servidores agora, então, que mais que a gente pode trazer? E aí, fomos buscando, foi quando a gente teve conhecimento da ABEL, da APEL, né? Frequentamos os encontros que foram, nossa, essenciais, né, Luiz? Assim, ali foi onde abriu Foi realmente a mente para realmente. tudo,
nós conhecemos as pessoas, né? Te conhecemos, né, Lamari? Conhecemos a Sim, Nelly. Então, aí que a gente, nossa, e cada vez que a gente voltava para cá, a gente voltava pessoas diferentes. Então, com ideias, cada vez mais empolgados de fazer diferença aqui, não só internamente, né? Não só para a Câmara, para a escola, mas para Porto Feliz, que já é o nosso lar aqui, e para a região toda também, enfim, muitos sonhos foram, foram sendo criados nesse Sim. processo. Muito legal, bom. muito legal. Agora, diz uma coisa pra gente, pessoal. Estava lendo aqui. A escola tem ali o decreto, né? O posicionamento, o ordenamento ali por 2022. Mas a escola, pelo que eu entendi, é inaugurada agora, né? É super É. nova, Isso, né? Em setembro de 2025. exatamente. Por que esse ato, né? E eu acho que razões existem e vamos tentar entender, porque eu acho que isso serve de inspiração para tantas outras e de explicação para tantas outras. E, e o que vocês enxergam, assim, verificam, visualizam de maiores desafios a partir de agora, né? Porque é uma escola extremamente jovem. Como que ela foi recebida pelos vereadores? Como que ela foi tratada? Enfim, por que que essa diferença tão grande entre escrever e praticar, né, em termos de tempo, e quais são os desafios a partir de agora? Eu vou iniciar. Pode- Quando a escola foi criada, foi então o vereador Marcelo Pacheco, né? E assim, a gente não estava aqui, não tem muito como dizer. Porém, o que se imagina era o final de mandato também, né? De Uhum. presidente, né? Da presidência. Ah, Então, não sei se isso poderia ter alguma coisa a ver ou não, né? Eu sei que foi criado ali o projeto, mas eu sei também que outras pessoas tinham interesse ali, o presidente seguinte, ele tinha esse interesse de continuar com a escola, né? Que às vezes não é tão simples, não se tem ali todos os recursos, né? Seja humano, seja material, enfim, né? Tudo que necessita não é tão fácil, não é tão simples. E tanto que quando o Luiz teve conhecimento da lei, que ele estava contando no CPL, ele conversou com o então assessor da presidência, que era já esse, e ele tinha todas as informações, ele gostava muito desse projeto, né, o César, e aí ele passou todas as informações para o Luiz, falou, olha, se vocês, né, quiserem levar isso, vai ser muito interessante. Então aí a gente, né, aproveitou e, assim, esse final de 2024 que a gente começou a ter essa noção, então foi onde a gente começou a juntar as peças, né, e entender o que era. Aí aos encontros, começamos a juntar o que existia dessa parte de burocrática, vamos dizer assim, de leis, o que precisava, e entender quais os passos que a gente tinha que dar, os passos seguintes para a escola entrar em funcionamento, até chegar nessa inauguração. Quando virou o ano, novamente mudou a presidência, né? E a presidente que entrou, a gente fez esse trabalho de conscientização novamente sobre o que era. E ela gostou muito da ideia. Até foi aí que nós fomos nomeados, né? O Luiz diretor, eu coordenadora, temos também um conselho, né? Gestor, com outros servidores. E aí foi o ano todo de preparação, realmente, assim, a gente debruçou muito em cima disso, com planejamento, com estratégia, com uma governança também bem estruturada, né? Tá, como é que nós vamos fazer isso? E sempre alinhados ali, participando dos eventos, participando dos encontros, sugando o que a gente podia das pessoas mais experientes e sim, esse trabalho de conscientização interna é muito necessário e não é tão fácil. Os vereadores, nem sempre a gente encontra assim abertura, né? A presidente É. Roselene abraçou a causa, ela quis, né? Dar continuidade, quis ir para frente com esse projeto, né? que legal, que legal.
E é até que Muito nós bom. chegamos na inauguração em setembro, mas antes da inauguração a gente teve também ações pela escola, É né? exatamente isso que eu vou perguntar. Em que ponto vocês estão? O que que foi realizado? E tanto realizado, não sei, se vocês têm estrutura, se já pensaram em projeto pedagógico e ações. E já fez e o que estão pensando para frente. Olá, Mari. Antes Oi. deles responderem, você não vai mandar um Comercial? abraço? Você não vai mandar um abraço para a pastora Roselene, que ela botou a escola para cima, cara. Ela assumiu a responsa. E Mas aí você já encontrou fez esses uma. servidores geniais e o negócio foi para frente, cara. É, eu não, Chique. então, é que você fez uma pesquisa da pastora Helena, não sei. Fui olhar, a Muito, vereadora muito. Roselene Maria, fui olhar. Olha Porque é Vamos só. legal agradecer. entender, Eu é legal pretendo ir entender. a Porto Feliz, inclusive, para poder fazer o Vá, agradecimento pessoalmente à pastora. Olha só, ó, Olha vamos só, cobrar essa vamos cobrar visita. essa sensacional, Vamos, com aí, certeza, Mara. com certeza. sensacional. Prometeu, né? Prometeu. Não, eu vou. Eu tenho ido. Tenho ido em todas, quase as que eu posso. Mas vamos à pergunta. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, a gente já efetuou algumas, antes mesmo de nós inaugurarmos, a gente já fez algumas ações. Então, tal que foram essas ações também que nos deram força para continuar. Tipo, por exemplo, recebemos visitas de escolas, do município. Recebemos Uhum. visitas também de um grupo de terceira idade que conheceram a nossa Câmara. Falamos um pouco sobre o processo legislativo e também fizemos simulações de sessões com eles e todos gostaram Legal. bastante. E a segunda pergunta, que é o que que a gente planeja para o ano seguinte, Futuro. É. a gente está com É assim, antes da inauguração, acho que a gente fez mais essas ações, né, de isso. visitas, como o Luiz falou, é, que até elas se tornaram orgânicas, né? As Sim. pessoas passaram a procurar a gente, como a gente deu Isso. divulgação a isso, né? Então, passou que as escolas ou mesmo os grupos começaram a buscar, né? Então, a gente já está com essa procura orgânica. E agora, com a escola inaugurada, nós já começamos o calendário de. 2026. É, 26. exato. Mas assim, esse ano já tem também, né? O Marcelo Damasceno já vem em novembro aqui Ah, dar é uma verdade. palestra, em novembro. Já vamos E fazer a propaganda aqui, Marcelo. sim, Que a gente. legal, hein? Não, é porque assim, a gente começa querendo ir devagar, né? Falar assim, não, vamos fazer o calendário para 2026, fazer tudo Claro. planejado, estruturadinho. Mas é a hora que a gente vê, já tá colocando coisa em 2025, já tá, não, vamos, vai, a gente consegue, né? E vai fazendo. Isso Mas aí. é mais assim, né? Esse ano são dois eventos previstos, né, Luiz? Isso. Esse com o Marcelo Damasceno, E o evento com com a Daniele Smith, que de é de Campinas. Campinas. Ela é uma profissional que vai falar sobre o transtorno do espectro autista, né? Então, são essas duas palestras. Mas para o próximo ano, nós estamos elaborando, além de um calendário, prevendo ali As as palestras. palestras, os cursos tanto voltado para vereadores, servidores, né, a formação interna, que é um dos pilares da Da escola, escola. quanto ali para formação, capacitação, para a população, né, que é um outro pilar da escola. E o Legal. edital do Parlamento Jovem, que a gente está. Estamos aí em fase de Esse vai dar montagem. trabalho, hein? Esse dá Vai, trabalho. tá dando, Mas é Tá vai. muito dando, já legal. está dando bastante. Então, Estamos preparando aí o edital para estarmos abrindo as inscrições para o Parlamento Jovem. Eh, Planejamos ainda, se tudo se encaminhar bem, ainda no primeiro semestre do ano que vem a gente está com a primeira turma aí do Parlamento Jovem. No segundo semestre também a gente já quer trazer um curso também voltado para a população, que é o curso de Libras.
E engraçado, ó, o Parlamento Jovem me veio aqui. Vários desses jovens que fizeram visitas aqui perguntam, ó, quando é que vai ter, porque a gente mencionou para eles, né, a possibilidade do Parlamento Jovem ano que vem. Quando é que vai ter? Porque já vários, sempre assim, uns dois, três de cada escola Que se que visitaram, destacam, se destacam. já tem interesse em participar. Isso é legal, a gente. Então, era um pouco sobre isso que eu queria perguntar para vocês, assim, porque uma escola do parlamento tem seus desafios internos, né? Tem seus diálogos com os vereadores, tem seus diálogos com os servidores, enfim, tem seus desafios estruturais, né? Do próprio parlamento, às vezes não tem estrutura, não tem sala, não tem lugar para realizar atividade. Aí a gente agenda uma sala, divulga atividade, vem alguém e diz: não, o vereador pediu a sala, vocês que se desalojem e se arrumem em outro lugar. Isso aí, toda hora tem isso em todo lugar. Mas, e aí eu acho que a gente passou um pouco por essa questão, né, dessas dificuldades internas. Como tem sido, pessoal, os desafios externos? Toca um pouco nisso que a Cintia colocou, toca, né, no que o Luiz ia começar a falar aí, mas como é que tem sido esses desafios externos, né? Quer dizer, como é que a sociedade ou as parcelas da sociedade com quem vocês têm dialogado têm recebido a ideia de que agora Porto Feliz tem uma escola do Legislativo? Essa é uma pergunta. E a segunda, quantos servidores efetivos tem a Câmara de Porto Feliz e como eles receberam a escola também? Olha, aqui deu uma travadinha, Humberto, mas eu acredito que você perguntou, como a sociedade tem recebido a escola, né? E, Quantos servidores tem aqui? e É, como eles receberam, né? e Também como a notícia da receberam? escola. A sociedade, a gente tem percebido um feedback, olha, se a gente não pode dizer 100%, mas é quase 100% positivo, assim, né? Lógico, existe um desafio muito grande, até como alguém da área de comunicação, vou dizer, um desafio muito grande é chegar nas pessoas. E fazer a informação chegar onde ela deve chegar é um desafio imenso, né? Você conseguir, às vezes, adentrar as camadas que são necessárias, né? E que a gente almeja. Mas de onde a gente consegue mensurar, assim, temos até com surpresa, assim, a inauguração foi muito comentada, muito mesmo. As pessoas Uhum. vieram dar esse retorno para a gente. Olha, foi muito legal, muito bacana. Eu não tinha ideia do que era uma escola legislativa. E, nossa, que legal esse projeto, que interessante, né? Então a gente teve feedback de pessoas de variados segmentos, né, da sociedade. E acho que interno, aqui tem servidores, tem São mais ou menos 24 servidores efetivos efetivos, 24 e aí tem, eu acho que no total dá uns 50 nessa faixa, assim. Aham. Né? contando com vereadores, eu acho, né? Mas que, ou 40 e poucos, mais ou menos por aí. Os servidores, alguns que tinham mais proximidade, perguntavam, tinham bastante curiosidade sobre o que era a escola, e quando a gente voltava dos eventos, dos encontros, eles perguntavam, achavam bem legal, né? Alguns, como é que a gente pode participar? Né? Outros que não tiveram tanto contato, quando eles viram na inauguração, eles vieram falar para a gente, puxa, gente, que legal, a gente não tinha ideia da dimensão, né? Assim Uhum. mesmo foi com os vereadores. Até citando aqui que na hora que a gente falou dos apoios, né? A diretoria aqui também deu esse suporte, deu esse apoio, né? Os diretores, Giovanni e César, né? Além da presidente, para que a gente pudesse fazer essa ponte ali com tanto interna quanto externa, né? Então, isso facilita também, né, o trabalho. Legal. Realmente é um desafio essa conscientização interna e externa. E no caso do externo, você conseguir fazer chegar a informação, chegar até o público, né, e da maneira que deve chegar, né, a informação de uma forma acessível, né, que se entenda também. E que as pessoas entendam que a escola é de todo mundo. A escola é um instrumento
que deve ser usado de transformação social, né? E não é algo só institucional aqui da Câmara, né? Então, e isso eu acho que é uma coisa muito positiva também, porque quando a gente fala de política, é tudo tão delicado, vamos dizer assim. Uhum. Então, a gente tem percebido pessoas de grupos políticos diferentes que estão gostando da escola. Que Então, eu acho legal. que isso é uma vitória, sabe? Grande vitória. Sim. Não, Humberto, não há mais tempo para nada? até uma, não, mas eu só queria fazer um comentário, até uma legitimação do legislativo, né? Porque o legislativo não tem grupo político, cara. O legislativo, na real, ele Exato, recebe todos os grupos políticos que minimamente têm algum tipo de representação eleitoral na cidade, né? Então isso é Sim. muito legal, né, Cíntia? exatamente. É, E o as que, pessoas. o que eu percebo é que vocês vão precisar de bastante planejamento, né? É um E um desafio, é um desafio. planejamento que legitime, né? Que seja legítimo também, porque não é só fazer via escola, né? É tentar ouvir o servidor, é tentar ouvir a sociedade, é tentar ouvir o vereador e criar algo que seja perene, que passe gestões, até para que a escola ela sobreviva não só agora no momento que há uma, vamos dizer, uma empolgação, mas que a presidente incentivou a criação de uma escola, mas que isso passe, né, de gestões, de passe de presidente. Para que isso aconteça, eu particularmente acredito muito na questão do planejamento, desde que ele seja feito democraticamente e que as pessoas participem, e, portanto, ele ganha aí uma legitimidade. A escola ganhando legitimidade é mais difícil de ter descontinuidade administrativa. E suposto, Humberto não E vai, né? suposto, não há mais tempo. Hum. Eu Lamari, imaginei, eu você sabe, imaginei. agora você voltou Eu atento ao nem. relógio das férias, hein? Pois é. Eu estava aqui pensando Mas nisso, faz mas uma sabe que gentileza. eu nem pensei no abraço, sabe? Gozado, estava de Não vai dar o férias. abraço? Não, vou dar um Vamos falar abraço, assim. vou dar um Me dá um abraço, vou dar um abraço abraço. virtual. Você não vai dar o abraço. Vou dar um abraço em você, Humberto. Depois das minhas férias, né, reencontrei aqui o meu colega de trabalho, né, desse podcast. Um abraço para minha retomada aqui hoje nesse podcast que a gente Sensacional. passou do 100, passou do número 100. Estamos na segunda temporada. Programa Esse é 102, o número sensacional. 2. Esse aqui é o número 102, 2. 102, É o número 102. 2. Cite Luiz. Deem os abraços. Deem os abraços. Pode dar. Pode abraçar à vontade. Pode Quem vocês mandar. querem abraçar? Pode mandar abraço à vontade. Eu acho que assim, principalmente um abraço para todos que acolheram essa ideia, para todos que ajudaram muito a gente nesse processo todo, né? Eu acho que, não sei se os nomes são muitos, a lista é imensa, inclusive o Dr. Florian, que, Ó, esse é o rei do né? abraço. Ele recebe todos os É, abraços. Ele ajudou muito também, né? Lamária, Nelly, Vinícius, todos assim ajudaram muito nesse processo todo. Foi fundamental, né? Nós éramos dois ali aspirantes e crescemos muito. Agora desejamos levar todo esse conhecimento, estamos construindo e é bem o que o Lamari falou, o que a gente durante todo esse tempo, esse processo, a gente fez tudo em cima de uma base, sabe, de planejamento, uhum. estratégico, e sempre batendo nessa tecla, Lamari, de institucionalizar a escola, que a escola precisa ter essa base institucional e democrática, sempre ouvindo, né, servidores, vereadores, a população. E por isso a gente foi buscando esse conhecimento e deixando tudo mais robusto antes de realmente inaugurar, e agora realmente planejando o próximo ano, né, para ter tudo muito mais estruturado, fazendo tudo realmente em bases sólidas.
Boa, Isso. boa. Luiz, aquele abraço, Luiz. Eu queria destacar um abraço especial aí para Abel e Apel por ter criado essa rede de colaboração, porque ela foi muito importante para que nós pudéssemos dar esses passos importantes, sabe? É, todo o conhecimento, todo o apoio. Então, parabéns pelo trabalho que os senhores vêm fazendo, porque eles nitidamente está gerando muito fruto. Então, obrigado por todo o apoio e continuem assim e também queríamos colocar à Vamos disposição. crescer. Né, nós, Obrigado. dessa vez, fomos os beneficiados, mas acreditamos, queremos também fazer parte dessa rede e futuramente a gente também Com está somando com certeza. ela. Com Muito legal, certeza. muito legal. Pessoal, vou deixar meu abraço aqui para todos os queridos amigos de São Miguel do Gostoso. Lamari foi passar as férias lá. Boa. Foi passar as férias lá, teve lá com o pessoal Quase e a montei uma cidade é escola lá, quase montei muito uma boa. escola. Olha lá, para já ir ficando, né? Contrário daquele casal, um é paulista, outro é paranaense, eu acho que tem aquela cervejaria artesanal ali naquela Sim, ruinha simpática. sim. Nossa, cerveja é Rua da muito boa, hein? Xepa, Rua da Xepa. Rua da Chefe. Ali tem aquela cervejaria muito boa. Então você falou, pô, os caras montaram uma cervejaria, quem sabe eu não monto uma escola do Legislativo, né? Pois é. Sensacional. Tá nos Pessoal, planos. com o apoio da Abel, do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e dos tribunais de contas espalhadas por todo este brasiloides, brasileiros e brasilex. Beijo, Lamari. Até semana, meu filho. Beijo, tchau, me liga. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Luiz Guilherme. E parabéns aí pelo trabalho na Escola de Porto Feliz. Obrigado. Obrigada por vocês nos convidarem, gente. Assim, foi um prazer. A gente ficou muito feliz, até emocionados Legal. assim, pelo Boa. convite, essa oportunidade de a gente poder, né, compartilhar, É né, importante. divulgar, né, a comunicação. Acredito muito na comunicação como um instrumento também transformador. É uma iniciativa interessantíssima essa também do podcast. E a gente poder, né, ter esse espaço, voz também aqui. Legal. Uhum. Obrigado, Luiz. Muito bom. Obrigado.